Fonoaudiologia. É conhecer e compreender os diferentes aspectos da comunicação humana. É uma ciência que estuda as funções. Por favor, defina para mim o que é fonoaudiologia. Fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, tanto na leitura quanto na escrita. É aquela que define todo o sistema de comunicação e de sobrevivência humana. Por exemplo, as funções estomatognáticas, que são a capacidade de falar, respirar, engolir, mastigar. Tudo isso envolve a fonoaudiologia. Todas as funções do pensamento, que formam a linguagem. Todas as funções de compreensão. Então, a fonoaudiologia, eu sempre digo que é a ciência que abre a porta para a aprendizagem. A linguagem abre a porta para a aprendizagem. Sempre. Sempre, em qualquer situação. Isso é fonoaudiologia. Estou aqui com a minha queridaça Débora Carvalho, fonoaudióloga, formada pela PUC São Paulo há 30 anos, sendo 26 dos quais dedicados à fonoaudiologia neurofuncional. Pós-graduada em ABA desde 2018, atende transtornos do desenvolvimento e aprendizagem. Vamos lá, no outro programa que nós estivemos juntas, eu falei que eu ia perguntar o que é fonoaudiologia neurofuncional. Ah, é? E sobre o ABA. E nós não perguntamos porque nós não tivemos tempo. E aí, como eu sou uma mulher de palavra, nesse agora, tardiamente, só que não, fica tarde, né, gente? Diz o que é fonoaudiologia neurofuncional, por favor. A fonoaudiologia com enfoque na reabilitação neurofuncional. Então, é com enfoque na reabilitação neurofuncional. É a fonoaudiologia que trabalha para que os transtornos neurológicos, mais leves ou mais graves, por exemplo, alguma coisa na processamento auditivo central e alguma coisa de uma lesão cerebral, por exemplo, por causa de um AVC ou de um traumatismo craniano. Então, a fonoaudiologia, com foco na reabilitação neurofuncional, ela vai trabalhar para para estimular essa neuroplasticidade, para que haja um recrutamento desses neurônios, para que o cérebro possa, da melhor maneira, permitir não só a comunicação, mas a ambientação dessa pessoa no mundo que ela vive. Talvez não esteja dentro do nosso contexto, mas como nós tocamos, você falou em AVC, eu me lembrei de algo particular que eu gostaria de te perguntar para saber se é verdade ou não, ou se é só porque todo mundo fala tudo, né? Tem um período, por exemplo, tive um AVC. Tem um período, vou vender o peixe conforme eu comprei. Certo. Dizem assim, já ouvi dizer assim. Quando você tem um AVC, você tem aí um prazo mais ou menos de 1 ano para que você recupere algumas funções. Uhum. Passou desse período, o grau de dificuldade em retornar para você aquilo que você perdeu por conta de um AVC, por exemplo, vai se tornando mais difícil. Isso é verdade? Então, durante muito tempo foi. Ah, tá. Durante então muito não foi tempo, blá, blá, blá. Era... Não. Durante muito tempo era assim que se pensava. Porém, começou-se a estudar a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de provocar esse recrutamento. Então, esses neurônios aqui morreram, certo? Mas tem todos esses em volta. Então, o cérebro, a partir de estímulos adequados, né, que esse profissional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional vai provocar sinapses novas nestes outros neurônios. A sinapse é a comunicação entre eles. Tá, já ia perguntar o que era. Sinapse é a comunicação entre eles. Então, ela vai provocar essas sinapses para que estes aqui supram esta falta. Então, esses vão fazer a função deles e a mais desses daqui. Vai trabalhar Então, a gente nunca pode, eu sempre costumo dizer assim, para os meus pacientes que, vamos dizer, teve um AVC, está com uma lesão, não consegue mais falar ou se desenvolver como se desenvolvia. Não vamos ter como alvo a pessoa antes do AVC. Okay, correto. Nunca vai chegar lá? Tem gente que chega. Surpreende muito, né? Tem gente que chega, mas não é uma regra. Então, o que acontece? A gente tem que ter a consciência de que ele pode sim reabilitar essa fala, ele pode reabilitar esse pensamento, ele pode reabilitar a junção dos dois, mas ele pode não chegar onde ele estava. Mas ele vai conseguir. E não é uma coisa assim em 1 ano. Por exemplo, em 1 ano, para mudar um padrão cerebral, eu aprendi com uma neuropediatra muito conhecida lá do Sírio-Libanês, uma pessoa que eu
respeito muito, para se mudar um padrão cerebral. Você demora pelo menos 6 meses. Um padrão cerebral. Quando você tem uma lesão desse nível, você tem muitos padrões cerebrais alterados. Então, você não pode pensar numa coisa de curto prazo. Você tem respostas em prazo de 3, 4, 5, 6 meses. Tem respostas. Mas a efetividade dessas respostas é um caminho longo. Por isso que eu sempre brinco. Falam assim, ele está melhorando tanto com a físio, mas com a fono não. Né? Porque a físio está trabalhando não só essa reabilitação cerebral, mas também essa muscular. E quando eu faço isso aqui com o braço, mesmo sem querer, ele está sendo trabalhado. O cérebro, a pessoa, se ela estiver muito desgastada, muito cansada, ela já não vai assimilar. Você sabia que dependendo do nível de sódio, ele pode apresentar confusão mental. Às vezes nem é por causa do AVC, é porque o sódio caiu. Menina, sério? Olha, gente. E a gente nem imagina essas coisas. A gente não tem noção. 4,9. Entendeu? E às vezes é só isso. Então, em idosa, a primeira coisa que se olha é como é que está o sódio. O sódio. Para depois a gente ver se ele realmente está com uma confusão mental, ele realmente está iniciando um processo de demência, ele realmente tem... Como é que está o sódio dessa pessoa? Um adulto mesmo também pode ser. Caramba, gente. Tudo interfere no funcionamento cerebral. Tudo. Que loucura. Luz, calor, tudo faz com que o seu cérebro funcione para quê? O nosso cérebro, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Ele foi feito para nos preservar. Por isso que é mais fácil ficar no sofá assistindo Netflix do que ir na academia. Ah, com certeza. Porque o seu cérebro, a hora de ir para academia normalmente, nem todo mundo vai de manhã, né? É à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, o seu cérebro quer te preservar. O que ele quer que você faça? Descanse e durma. Aí você quer ir lá na academia, encher o seu cérebro de hormônios que te provocam agitação, euforia, animação, na hora em que ele precisa parar para se recuperar. Por isso a briga. Por isso que a gente fala, nossa, é muito mais fácil para mim de manhã. Acordou, mais fácil. É mais lógico para o cérebro. Ele aceita, porque é mais fácil. Tá 0 quilômetro, como se diz. Entendeu? Tá. Então, o nosso cérebro sempre quer nos preservar. Então, ele sempre vai fazer com que você descanse. Ele vai fazer com que você pare. Sempre. Caraca. Olha, que bichinho sabido. Bichinho esperto. Bichinho sabido. Mas, eu sempre digo assim para os meus pacientes, quem manda é você, ele engana você falando que é ele. Se você consegue falar, porque assim, o que acontece? Algumas pessoas que têm um AVC, eu sei que não é esse o tema, mas é interessante falar disso. Okay. É assim, ela tá brava e ela consegue falar tudo, porque a preocupação dela não é com a fala propriamente dita. Esses que têm uma afasia mais motora. O que é a afasia motora? É na articulação. Então, ele consegue falar tudo porque ele está com raiva e só está querendo expressar a raiva dele, aí sai tudo. Quando ele está pensando no que ele vai falar, não sai nada. Saiu, eu tinha uma paciente que só falava tu. Mas quando ela ficava brava, ela falava assim, eu já falei para você parar com isso. Menina! Então tá lá. Aí, nessa hora, eu mostro para a família e para o paciente, olha, ela tá aqui a sua fala. Nós vamos trabalhar de forma que ela fique funcional, discurso funcional. Que é isso, lógica, colocar essa fala adequada para o meu padrão aqui de comunicação. Certo? Certo. Vamos voltar. Vamos voltar. Por favor, doutora.